Olá, meus amigos, crianças lindas do Senhor Jesus, como vão todos? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui mais uma vez para lembrar para você que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela tem bênçãos quando a gente lê, sabia? Bênçãos para mim e para você, porque ela enche o nosso coração de alegria, da paz de Deus. Então não esqueça de pedir ao seu papai e sua mamãe, seus responsáveis, para lerem a Bíblia para você, se você ainda não consegue ler, porque Deus vai falar conosco. E nessa hora a gente quer lembrar que lá em 1 Reis, a partir do capítulo 17, você vai encontrar a história do profeta Elias. Houve um tempo, sabe, gente, em que as pessoas não tinham a Bíblia para ler, assim como a gente tem hoje. Eles tinham partes da Bíblia e Deus levantava pessoas, chamava as pessoas para levar os recados dele, sabia? E uma dessas pessoas foi o profeta Elias. Elias foi convocado por Deus para conversar com o rei Acabe. Falou assim: Elias, eu tenho uma mensagem para você dar para o rei Acabe. Sim, rei Acabe. Vá lá e diga para ele: Acabe, se prepare, porque vai ficar muitos dias sem chover na terra. Vai haver fome, não é, gente? Porque sem chuva os rios secam, as plantinhas não crescem, sem água fica difícil. A cenourinha, a batatinha, a gente não vai ter nada disso para comer se não chover na terra, gente. E Elias passou por um momento muito difícil, porque quando a chuva parou, gente, as coisas foram ficando difíceis. E aí, Deus falou assim: Elias, sai daí da cidade do Acabe e vai lá para a beira do riacho. Fica lá naquele lugar lá perto do riacho, porque lá eu vou cuidar de você. Deus cuida da gente, sabe, criançada? Cuida de mim, cuida de você. Mesmo que a gente não tenha tudo que a gente quer, mesmo que a gente não coma carne todo dia, né? A gente tem o alimento para comer todos os dias. Isso é bênção de Deus. E Elias ficou lá na beira do riacho, tomando a água daquele riacho. E a comida, gente? Como é que Elias fez sem comida lá na beira do rio? Ah, meu pai, sabe o que aconteceu? Deus falou com os corvos. Os corvos são pássaros, sabe? Pássaros grandes, pretos, que gostam de se alimentar muito, gostam de comer bastante, que nem eu e você, gente. A gente gosta de comer, né? É bom pra caramba. Aí, veja só. Deus falou assim: corvos, vai lá alimentar meu servo Elias. Leva pão e carne. Gente, os corvos levavam pão e carne para Elias de manhã e de tardinha, perto da noite. Elias não ficou sem comer por um longo período. Ele tomava água do riacho, comia pão e comia carne para se alimentar e ficar fortinho. E aí, quando a chuva não veio mais na terra, ficou muitos dias sem chuva, sabe o que aconteceu com o riacho? Ele foi secando, secou o riacho e agora Elias não tinha mais água para beber. E aí Deus falou assim: Elias, não se preocupe, vou cuidar de você. Vai lá para a cidade de Sarepta, que lá eu já falei com uma senhora, uma viúva, para cuidar de você e te alimentar. O que Elias fez? Obedeceu, né, gente? Ele saiu dali porque ele não tinha mais água para ele beber e não tinha comida e foi para a cidade de Sarepta. E lá ele encontrou uma viúva muito pobre também. Sabe por quê? Porque não tinha comida, gente, não tinha água. E aí a viúva falou para ele assim: olha, seu Elias, eu só tenho aqui em casa um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pouco de pão para mim e meu filho e depois não temos mais nada para comer, nós vamos morrer de fome. E aí o profeta falou para ela: não se preocupe, faça assim o pão, mas primeiro me dê um pedaço e depois você faça para o seu filho e para você. Porque Deus já falou que não vai acabar a sua farinha e nem vai acabar o seu azeite. E assim a viúva obedeceu, gente. Ela fez o pãozinho, deu para o profeta Elias e a palavra de Deus se cumpriu. Não acabou a farinha dela, não acabou o azeite e eles puderam comer todo o período que ficou sem chuva. Comiam pãozinho, tinha água para beber, porque Deus providenciou para não faltar o alimento para aquela viúva nem para Elias, porque Elias era um profeta do Senhor e ele era obediente. Aquela viúva dividiu um pouco de comida que ela tinha com o profeta. E você? O
que você pode dividir com aqueles que precisam? Você tem muito brinquedo? Você tem roupa que não cabe mais em você? Sapatinhos? Você pode doar para quem precisa. Faça como aquela viúva. Reparta o que você tem com aqueles que não têm nada ou que têm muito pouco. Porque Deus cuida de mim, assim como Ele cuidou de Elias, assim como Ele levou os passarinhos lá para levar comida para Elias, como Ele pediu àquela viúva para cuidar de Elias, Ele está cuidando de mim e de você também. Gente, mas aconteceu outro milagre na vida do Elias e daquela viúva. Ela tinha um filhinho, vocês estão vendo aqui? Ela tinha um filhinho e ele ficou muito doente. A Bíblia fala que ele ficou doentinho. Você já ficou doente? Gente, ficar dodói é tão ruim, né? Ficou doente e morreu. Acredita? Morreu. Aquela mãe ficou tão triste. Meu filho morreu, profeta, e agora? Por que você fez isso? Por que ele morreu? Gente, o profeta não tinha culpa de nada, o menino ficou doente. Mas aí o profeta foi, pegou a criança, levou para o quarto e falou com o papai do céu, falou com Deus assim: Deus, traz a vida de volta para essa criança, não deixa ele morrer, por favor. E o Elias orou a Deus e Deus fez a criança reviver. Gente, que milagre maravilhoso! A gente fica doente, é tão ruim, não é? É só você pedir a Deus, gente, pede a Deus, antes de tomar o remedinho, pede a Deus para cuidar e curar você. Assim como Ele ressuscitou aquela criança, Ele cura a gente, cura mim, cura você dessas doenças horríveis que acontecem por aí. Mas se você ficar dodói, não fica triste não, porque Deus está cuidando de você. E Ele vai usar o seu papai, a sua mamãe, seus amigos para orarem por você, para você ficar bem como Elias fez com aquele menino. E a viúva, a dona viúva de Sarepta, ficou muito feliz, porque o seu filhinho voltou para ficar perto dela. É muito bom a gente crer em Deus. Creia em Deus, creia em Jesus, o Filho de Deus, porque Ele é a vida, Ele nos sustenta, Ele cuida da gente e Ele ama você e ama a mim também. Ama o papai, ama a mamãe. Um beijo para você.